E aí, pessoal do ensino médio do Centro de Ensino Professor Machadinho, tudo bem com vocês? Essa nossa análise de hoje foi preparada com o maior carinho e especialmente para a galera da turma do professor Luciano. Então, bora lá! Hoje a gente vai bater um papo super importante sobre introdução à educação digital. Vamos tentar desvendar juntos esse mundo virtual, sabe? Passando pelos nossos hábitos mais básicos de todo dia até chegar no impacto gigantesco que a tecnologia tem no mundo todo. Para começar, eu quero jogar uma pergunta para vocês pensarem. Quanto tempo, sinceramente, a gente consegue ficar sem acessar a internet hoje em dia? E ó, isso não é só uma daquelas perguntas retóricas não, viu? É pra gente refletir mesmo, como sociedade. É inegável, a internet tem esse poder surreal de conectar a gente. Se você quer falar com um grupo que curte as mesmas coisas que você, é só pegar o celular. Isso dá uma sensação muito bacana de pertencimento, né? Mas e aqui entra o ponto crucial. Será que, ficando tanto tempo online, a gente não tá, meio sem querer, se afastando de quem está bem ali do nosso lado, fisicamente? Fica a reflexão. Bom, para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo a nossa realidade digital, depois vamos descobrir o que é a tal da nomofobia, passar pelo perigo da desinformação, encarar o abismo da desigualdade e, para fechar, entender qual é o papel da educação digital no meio disso tudo. Bora? Ponto número 1. A nossa realidade digital. Como é que está o nosso cotidiano online, hein? Olha só esses números, gente. Eles são o verdadeiro espelho de quem a gente é hoje. De acordo com a pesquisa Tiki Kids Online Brasil de 2023, impressionantes 97% das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos já usam a internet pelo celular. E se a gente recortar só a galera da idade de vocês, do ensino médio, dos 15 aos 17 anos, adivinha? 99% tem perfil em alguma rede social. É basicamente todo mundo. Aí tem um dado que sempre me deixa meio de queixo caído. 24% das crianças com menos de 6 anos de idade já acessaram a internet. Ou seja, o celular já virou quase que uma extensão do nosso corpo, não é verdade? E isso, claro, nos obriga a parar e pensar como esse uso tão intenso afeta a nossa saúde e a rotina de todo mundo. E é exatamente aí que a gente entra no nosso segundo tópico. O que diabos é nomofobia? Sabe aquela sensação de pânico só de pensar em esquecer o celular em casa ou ficar sem bateria? Pois é, para algumas pessoas, a simples possibilidade de ficar sem o aparelho gera um medo inexplicável que chega até a se tornar uma condição clínica, a nomofobia. A palavra surgiu lá no Reino Unido juntando no mobile phone, que significa ausência do telefone celular, com a palavra fobia, ou seja, aquele uso excessivo que parecia inofensivo deixou de ser só um hábito e passou a gerar impactos muito severos na nossa saúde física e mental. É, literalmente, o pavor de ficar desconectado. Mas o problema não para nos nossos hábitos. Vamos para o nosso terceiro ponto, o perigo da desinformação, que é uma ameaça invisível. Para ilustrar isso, eu quero trazer a voz de uma pessoa incrível, a Malala Yousafzai, a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Quando ela veio ao Brasil em 2023, ela mandou a real, dizendo que absolutamente todos nós estamos expostos à desinformação. E o perigo é que isso engana as pessoas e pode levar a atitudes desastrosas. O recado dela foi super claro. A responsabilidade pelas ferramentas digitais é nossa. É uma corrente, sabe? Começa lá no diretor gigante das plataformas e termina na gente, que está com o aplicativo na mão todo santo dia. Mas ó, para a análise da Malala fazer sentido no nosso dia a dia, a gente precisa alinhar o que exatamente é isso. A desinformação é qualquer conteúdo falso, impreciso ou tendencioso. E aqui vai um detalhe muito importante. Pode ser criado de propósito para prejudicar ou não. Se você recebe uma parada no grupo da família e compartilha sem checar se é verdade, mesmo sem maldade nenhuma, você está alimentando esse problemão estrutural. Viu como a gente também é responsável? E isso nos leva ao nosso quarto tópico que expõe uma ferida da sociedade, o abismo da desigualdade. Pensa num contraste bizarro, tipo aquelas obras de arte que mostram realidades super opostas, lado a lado. De um lado, a gente tem uma realidade hiperconectada, computadores a mil, streaming o dia inteiro, redes sociais bombando, trabalho remoto, a gente respira internet. Mas do outro lado, tem uma realidade totalmente marginalizada, onde o acesso básico à internet simplesmente não existe. Galera, nem todo mundo consegue navegar quando quer. E por que isso importa tanto? Porque o acesso à tecnologia espelha todas as outras desigualdades da nossa sociedade. Renda, escolaridade, onde a pessoa mora, raça, gênero. É muito louco e triste pensar que a mesma tecnologia que conecta bilhões também cria um grupo imenso de excluídos absolutos. Então,
Como é que a gente resolve isso de forma sistêmica? É aqui que entra o nosso quinto e último ponto: o papel da educação digital. A gente teve um avanço super importante, estruturado na forma de lei, a Política Nacional de Educação Digital, a PNED, que foi instituída no Brasil em 2023. O objetivo central dela, propor formalmente que a educação digital seja estudada dentro das escolas. Não é só aprender a digitar um texto, é entender como a engrenagem funciona por trás da tela. Como é que as plataformas operam, como aquele algoritmo decide o vídeo que vai prender sua atenção no feed. Construindo essas competências, a população inteira se torna muito mais consciente. O objetivo é garantir que vocês, as novas gerações, saibam se proteger, entendam seus direitos online e, principalmente, não caiam naquelas armadilhas de desinformação que a gente falou agora há pouco. É usar as ferramentas com respeito e eficiência. E para a gente fechar essa nossa análise de hoje, eu vou deixar uma provocação para ficar martelando na cabeça de vocês. Não tem resposta fácil, mas exige que a gente tenha uma postura ativa. A tecnologia dita as regras da sociedade ou é a sociedade que dita as regras da tecnologia? Olha, entender os dados, encarar os nossos medos modernos como a nomofobia, lutar ativamente contra a desinformação e buscar a inclusão digital, tudo isso é fundamental para garantir que a balança de poder esteja nas nossas mãos e não na mão dos algoritmos. Galera do Centro de Ensino Professor Machadinho, o nosso futuro digital está em constante construção. Continuem questionando, continuem aprendendo e a gente se vê na nossa próxima análise. Um abraço!